Olá, você sabia que a família tem um impacto no comportamento das crianças? E como também alguns comportamentos da criança podem impactar na família? Existe uma relação entre os pais e a criança, onde podemos identificar uma alteração no comportamento, seja para bom ou para mal. Meu nome é Jennifer Cruz, especialista em educação especial e intervenção precoce na infância, e este é mais um Corpo Mental. Esses comportamentos em crianças com necessidades educativas especiais raramente têm uma única causa, mas sim é uma interação complexa de todos os sistemas que estão envolvendo a família, o contexto da criança, como também a forma que a família se relaciona com a criança. Numa perspectiva ecológica global, a criança faz parte de um sistema onde tem influências sociais, culturais, como também as condições atuais daquela família. Nessa lógica, o contexto também vai influenciar a família, automaticamente influenciar o comportamento daquela criança. E o ambiente da criança inclui não só os pais, mas também todo o contexto ao seu redor, todo o sistema cultural mais distante daquela família. Vou trazer para vocês aqui um comportamento dos pais que pode impactar na criança. Como, por exemplo, crianças que se envolvem normalmente numa certa proporção em atividades de incumprimento, de desrespeito, subentende-se que os pais são ineptos, ou seja, ignorantes em disciplinar seus filhos, onde cria um contexto onde a criança é forçada a compreender em que ela precisa ter um comportamento ríspido de reprimir ou coagir o outro. Isso pode ser detectado quando ela está a brincar com seus pares, com outras crianças. Outro exemplo que podemos perceber o quanto o comportamento dos pais pode interferir no comportamento das crianças é a inércia dos pais. O que é que pode causar a inércia dos pais? Essa inércia é caracterizada pela falta de monitoração, disciplina, falta de um reforço positivo. Quando a criança faz alguma coisa legal, você diz tudo bem, isso aí, dá um abraço, um beijo. Como também a falta de envolvimento dos pais com a criança. Isso pode acarretar o quê? A criança vai ter um comportamento disfuncional, um comportamento desajustado, o ato de choramingar, provocar, gritar e desaprovar é reflexo do que ela vê no seu dia a dia, no contexto que ela está inserida. E a partir do momento que a criança tem esse comportamento, os pais também vão ser influenciados sobre esse comportamento das crianças. É como se fosse um ciclo vicioso. Isso vai gerando mais incumprimento das crianças, mais comportamentos desajustados. Esses comportamentos desajustados, eles podem evoluir para uma agressão, pode acarretar até agressão física por parte da criança. Resultado desses exemplos que eu trouxe para você. A inércia dos pais pode permitir que a criança não aprenda estratégias, comportamentos para se conviver em sociedade, conviver em grupo. E quando essas crianças inconformadas entram na escola, ela tem a probabilidade de não ser aceite pelos seus colegas, podendo causar assim uma baixa autoestima, como também um baixo rendimento acadêmico devido a esses comportamentos. Além disso, existem crenças dos pais que podem influenciar no comportamento do filho, como também no cuidado prestado a crianças com necessidades especiais. Vou trazer 2 exemplos aqui para vocês que os estudos comprovam essa questão. O primeiro é o seguinte: mães que culpam os outros pela deficiência do desenvolvimento do seu filho têm maior probabilidade de relatar dificuldades na prestação de cuidados e de serem menos sensíveis ao seu filho. Ou seja, ela culpa o outro pela deficiência, então existe uma maior dificuldade no cuidado com aquela criança. Outro exemplo: a família que vê o mundo como ameaçador e culpe os outros pelos problemas familiares pode ter menos probabilidade de incorporar uma criança com deficiência na sociedade. Consequentemente, considera a prestação de cuidado muito mais difícil. Então, para aquela família, ela vai ter uma maior dificuldade de cuidar, de ajudar aquela criança a se desenvolver, porque ela não acredita que seja possível cuidar daquela criança de uma maneira leve, de uma maneira tranquila.
Esses exemplos que eu trouxe de como a família pode impactar no comportamento da criança. A família pode intervir para poder desenvolver uma reeducação do seu filho em 3 etapas. A primeira etapa é quando o comportamento da criança vai desencadear algum comportamento desajustado, algum comportamento em que desagrade o pai ou a mãe. Esse comportamento pode ser, por exemplo, um grito. A segunda parte que você, mãe, precisa saber é perceber esse comportamento da criança e interpretar. Como, por exemplo, o choro. O choro pode ser ou porque a criança está com fome, no caso do bebê, ou porque pode estar zangado. E a terceira etapa é a mudança da experiência que você vai levar para aquela criança após a interpretação do comportamento. No caso do choro, a resposta àquele comportamento pode ser a alimentação da criança ou um castigo. Você pode alimentar a criança ou pode castigar aquela criança por causa de um choro. E a estratégia de intervenção, ela visa melhorar a relação do pai, da mãe com o filho. Ou seja, vamos alterar o comportamento da criança em primeiro momento. No segundo momento, vamos alterar a interpretação que a mãe, que o pai tem sobre aquele comportamento da criança. E por fim, vamos alterar o repertório de como os pais vão responder àquele comportamento, àquela necessidade da criança. Ou seja, quando o pai ou a mãe castiga, ela vai ter uma resposta negativa. Quando dá um reforço positivo, quando responde aquele comportamento de maneira positiva, a criança vai responder de maneira positiva e vai alterar o comportamento de forma que vai beneficiar aquela criança no meio social, como também ela na relação dela com os pais. E a reeducação é uma das principais formas para intervir com crianças com necessidades especiais. E para isso precisa que os pais busquem conhecimento, busquem informação sobre aquela característica, sobre aquela criança. Se já tiver um diagnóstico, é importante compreender como é o funcionamento daquela criança a partir daquele diagnóstico, daquelas características, onde vai haver uma aprendizagem dos pais de como cuidar daquela criança, facilitando uma rotina competente, significativa, em equilíbrio para ambas as partes, tanto para os pais como para a criança. E como os pais podem fazer para poder adquirir conhecimento, para poder aprender melhor de como intervir com o seu filho com necessidades especiais. Grupo de apoio com famílias com problemas semelhantes é um exemplo, como também seminários educacionais, treinamento realizados por profissionais da área de saúde ou então especialistas no desenvolvimento infantil. Nesse sentido, os esforços dirigidos na educação dos pais vai ter um impacto direto no comportamento das crianças. Nessa perspectiva, nem a família é culpada, muito menos a criança também é culpada. Além disso, é importante a família identificar o que pode estar funcionando ou não para que possa ser ajustado da melhor maneira possível, para que haja um melhor cuidado com aquela criança. Ou seja, famílias saudáveis geram crianças saudáveis, comportamentos adequados, comportamentos saudáveis para o bom equilíbrio, o bom funcionamento da família. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, espero que vocês tenham curtido algumas dicas que eu trouxe por aqui, principalmente no que se refere à reeducação dos pais que podem intervir no comportamento da criança a partir de informações, de treinamentos, de conhecimentos acerca das características específicas de determinada criança com necessidades especiais. Então, se você gostou, curte, compartilha, manda seus comentários. Se conhece alguém que acha interessante estar escutando sobre isso aqui, compartilha esse canal e ativa o sininho. Muito obrigada e até a próxima!